Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast Esclarecidamente. E para vocês que ainda não nos conhecem, eu me chamo Bruna. Eu me chamo Daniel. E para nós é uma honra enorme estar aqui, poder compartilhar da palavra de forma simples, clara e objetiva. E o tema que a gente escolheu hoje foi um tema que a gente recordou de uma pessoa que fez uma pergunta para nós algum tempo atrás. E ela se baseou naquela passagem em Mateus, que fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então o tema de hoje nada mais é como saber que nós somos escolhidos. Parece ser um Deus meio que ele escolhe e seleciona algumas pessoas, né? Dá essa impressão. Quando na verdade não é bem assim, né? Que quando fala sobre chamados e escolhidos, há uma certa diferença, né? De chamados para escolhidos. Então a gente começa a pensar sobre o assunto e estudar também sobre o texto. A palavra diz lá no texto lá que Jesus ele começa falando sobre uma parábola. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante, aí continua, a um homem que ele tinha, a um rei que ele tinha um filho, e este filho iria se casar, no caso ali na parábola, e o rei manda chamar os convidados. E os convidados, alguns eles não vêm, eles vão ao trabalho, outros continuam a vida normalmente, né? E este rei e esses homens, os convidados, eles pegam os mensageiros do rei, maltratam e matam e esse rei ele se ira contra esses homens, contra essa cidade. E a palavra diz ali que na parábola o rei envia seus exércitos, destrói a cidade, né? Porque ficou irado com a situação, mas o casamento ainda iria acontecer, né? Quando o rei lhe fala assim: então vai pelos caminhos e convida todas aquelas pessoas que você encontrarem, manda os outros mensageiros, e os mensageiros vão e convidam muitas pessoas. E este rei ele vê com este convite que no meio dos convidados, sentado à mesa, tinha um que não estava trajado com as trajes da vestimenta do casamento, vestimenta de festa. Então este rei, na parábola, diz que manda os seus servos aprisionarem este homem e jogarem ao inferno, e este homem ali, ele é amarrado pés e mãos, e aí fala assim que ali é onde há ranger de dentes e prantos e dores, né? Então essa é a parábola que Jesus ele traz ali para o povo. Mas a conclusão em si não é que Deus chama e escolhe as pessoas. Na verdade não é isso. Na verdade é assim, como se Jesus ele nos chama a caminhar com ele, nos chamam para este casamento que irá acontecer, porque o casamento irá acontecer, que é o casamento do noivo e a noiva. Quem é o noivo é o cordeiro, quem é a noiva é a igreja na terra, mas a igreja na terra não é uma igreja específica, é a igreja que é os salvos, né? Aqueles que aceitarem Jesus, aqueles que confessarem com seus lábios, aqueles que forem batizados e caminharem segundo a sua palavra. Se a gente olhar para a passagem, a Bíblia fala que Jesus ele morreu por todos, né? Morreu pela humanidade. E quando a gente olha para essa passagem aqui, a gente meio que entra numa contradição, porque a gente fala assim, mas não foi para muitos ou foi para todos? Só que na realidade, se a gente realmente entende a palavra e busca ali para poder perceber o que está se falando, é que Jesus Cristo morreu para todos, só que Jesus sabia, Deus na sua onisciência, onipresença, sabia que nem todo mundo serão salvos, porque entra o livre-arbítrio. É verdade. E Deus ele é tão justo e tão santo que ele não vai interferir no livre-arbítrio, mesmo sabendo que a salvação é boa para nós, que o céu que ele preparou é bom para nós. Ele vai respeitar e você vai ter seu livre-arbítrio. Da mesma forma que muitas vezes a gente não entende porque colhemos as coisas ruins e isso e aquilo, se a gente fala que a gente serve um Deus tão bom, a gente tem que entender o que a gente planta, a gente colhe. E Deus não vai interferir no livre-arbítrio, porque ele é justo.
para a gente colher o bem quando fazemos o bem e colhemos o mal quando fazemos o mal. Então, quando olhamos para essa parábola, entendemos que os muitos são aqueles que ouviram, muitos são aqueles que ouviram, né? E os chamados são aqueles que ouviram e aceitaram o convite para ir naquela festa. Entendeu? Então, quando sabemos que nós somos escolhidos, quando a gente não só ouve, mas a gente ouve, aceita o convite e se prepara para ir para o casamento. É verdade. Que ele, quando fala sobre as vestimentas, então todos eles foram chamados. Deus ele não fez acepção, o rei não fez acepção. Ele chamou a todos. E quando ele fala sobre a vestimenta do casamento, sobre a vestimenta, fala justamente da purificação das vestimentas, de andar em santidade, de andar na conformidade da palavra, porque não é difícil hoje, a gente tem muito acesso à internet e a gente vê que os escândalos estão por aí. A Bíblia fala assim, sobre que o próprio Jesus fala assim, que ai daqueles a qual sobrevier o escândalo, né? Então, a gente compreende que vai haver os chamados, vai haver aqueles que foram convidados a esse casamento, que é o casamento do noivo, né? Que vai acontecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Esse é o casamento do noivo com a noiva. Vai acontecer. Então, muitos são chamados, muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus, alguns não vão dar crédito, não vão querer, não vão participar, outros vão até participar do casamento, mas as suas vestimentas não vai estar na conformidade do casamento, não vai estar na conformidade da palavra. Então, essas pessoas que não estiverem com a vestimenta na conformidade da palavra, essas pessoas, é o que a palavra diz, vai ser amordaçado, mãos e pernas, e ser jogado no abismo, no inferno. Porque para a gente entender o real sentido da vestimenta, a gente tem que entender a história num todo e como que era naquela época. Naquela época, todo o anfitrião que fazia a festa era o que fornecia as vestes. Então, ou seja, o anfitrião que fazia ali a festa, preparava a casa dele para receber os convidados, era ele que tinha que fornecer as vestes para todos entrarem com as vestes que o rei, ou o anfitrião, oferecia para os convidados. Então, ou seja, o que acontece com aquele convidado? Ele entrou sem as vestes que o rei lhe ofereceu. Ele entrou com as vestes dele. E aí você olha na palavra e você traz para a nossa vida, você entende o quê? Que vai ter pessoas, e muitas das vezes nós vamos querer entender e achar que nós não precisamos mudar conduta, posicionamento, palavreado, pensamento, comportamento, o que falamos, o que vemos, o que ouvimos, e vamos achar que do jeito que estamos, vamos conseguir entrar nos céus. É verdade. Ou seja, não queremos trocar a nossa veste porque achamos que Deus só quer o coração, né? Porque isso vai muito mais, né? O buraco é muito mais embaixo. Verdade. E entendemos que Jesus morreu para todos, muitos foram chamados, poucos escolhidos, e ainda os que foram escolhidos e tentaram entrar na festa com as vestes do mundo, com as vestes do eu, com as vestes que eu acho que é adequado para mim, que a gente está falando no sentido espiritual, para poder entender que não é roupa física, não vai entrar, porque precisamos da transformação e precisamos estar com a veste adequada, que é aquilo que o rei prepara para nós, ou seja, para aquilo que Deus preparou para nós. É verdade. Essa transformação, essa veste que é oferecida pelo próprio Deus, que ali no caso pelo rei, né, na parábola, essa transformação que ela vem, ela não vem de nós, é oferecida pelo rei, assim como você disse anterior. E essa transformação a nós, a gente vai trazer para a nossa vida espiritual, ela é oferecida através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai te conduzir a novos pensamentos, vai te conduzir a novas condutas, ela vai te conduzir a nova visão sobre vida, vai te conduzir sobre novos palavreados, o que entristece o espírito e o que
alegra o espírito. Então, essa vestimenta, a santificação, a purificação, ela é justamente oferecida pelo Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito de Deus, ele veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, assim, o Espírito de Deus, ele vem nos convencer. E a maior luta do homem não é contra o diabo. A maior luta do homem é contra o eu. Porque é muito fácil você entrar em algumas igrejas ou alguns lugares e você vê que as pessoas são cheias do eu. E quando ali naquele lugar, quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que ser ali adorado, exaltado, engrandecido é Jesus, né? E o eu tem aparecido. Infelizmente, muitas pessoas vão se dar conta que estão indo rumo ao abismo só naquele dia, quando Jesus começar a chamar a sua igreja, quando Jesus chamar aqueles que são salvos. Esses sim vão mostrar que são transformados e ele é de dentro para fora. Essa transformação, ela é expressada, não é de fora, não é uma pessoa vendo o que eu faço de bom ou o que eu... Não, essa transformação é de dentro para fora, porque essa transformação, ela muda a personalidade do homem, ela muda o caráter, ela muda os caminhos, ela muda tudo sobre a vida do homem. Porque é dessa forma, encontrar Jesus é literalmente mudar os caminhos. A palavra conversão será mudança de sentido. Quando você se converte, você muda de sentido, você muda totalmente o que você fazia de errado, você passa a fazer o contrário. Não que você vai ser justificado pelas suas obras, muito pelo contrário, você não é digno daquilo, porque foi pago um preço na cruz do Calvário, mas que você está fazendo a sua parte, que é buscar a santificação através do Espírito Santo. Porque se a gente olhar na palavra, a gente entende que Jesus ele não é religioso. Jesus ele não é religião. Não. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é budista, Jesus é santo. Ele era, ele é e ele sempre há de ser santo. Só que a gente começa a olhar para essa parte e começa meio que, mas se eu sou escolhido, eu tenho que ir lá fazer tal coisa, eu não tenho dom para cantar, eu não tenho dom para tocar. E é na onde que a gente se retrai achando que a gente somos escolhidos pelos nossos talentos. E não somos. Tem gente que não canta, não toca, não tem talento nenhum. Às vezes nem a beleza, às vezes ajuda. Mas a gente entende que Jesus não escolheu você por causa do seu talento, não escolheu você por causa que você fala bem, que você tem aparência diferente, que você tem uma nacionalidade de outra. Jesus escolheu para você através do teu coração. Porque se Jesus morreu por todos, e a gente vê na palavra que todos aqueles que creem em mim serão salvos, ou seja, você não fala que você precisa ter um certo tipo de parâmetro ali, você tá na igreja, isso, aquilo. Não, você crendo, você vai ser salvo. Só que para você crer, você tem que ouvir. E da onde que você ouve para crer sobre um Jesus? É através da palavra. Então, quando você olha dentro da palavra, você vê que a igreja somos nós. Nós somos a igreja. É o que somos todos os dias, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, como eu sou com meu esposo, como eu sou com a minha família. Tudo o que vemos escondidos, o que ouvimos, tudo isso é ser igreja. As pessoas se reúnem ali para poder estar em comunhão com os irmãos e exalar aquilo que nós somos todos os dias dentro da nossa casa. Então, ou seja, as pessoas confundem e achar que vão na igreja buscar a Deus, sendo que não é esse fato. Você vai à igreja para entregar o que você é todos os dias dentro de casa. Porque a gente que cresce numa religião, a gente põe trâmite, a gente põe parâmetros, a gente dificulta aquilo que Jesus deixou simples para nós. Então, a gente tem que começar a entender e abrir o nosso entendimento que Jesus não é religioso, que Jesus ele não tem uma religião, ele é santo e ele cumpre com a palavra dele. Então, se você está buscando como você quer ser escolhido, é através de você ouvir, você receber o convite, você aceitar e você decidir que você quer usar aquelas vestes que o rei te preparou. É verdade. A Bíblia fala assim que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu.
Só que, eu falo assim, ele nos escolheu primeiro. O inferno, ele não foi feito para o homem. Ele foi feito para Satanás e seus anjos, né? Jesus, quando ele vem ali ensinando, ele vem trazendo ali a mensagem, a palavra, a própria palavra viva. O Jesus é a própria palavra viva. Ele vem ali apregando, ele vem ensinando o homem de uma forma, ele entender que ele precisa, que não é um lugar. Porque a gente olha na palavra de Deus, a gente fala, a gente vê assim, a palavra fala assim, se eu subir no mais alto céus, tu está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, tu está lá. Então, não tem da onde você se esconder de Deus. Então, nessa compreensão, eu entendo que não é eu somente ir na igreja. É importante ir para a igreja para ouvir a palavra. É importante você congregar para ouvir a palavra. Devemos congregar. Temos que congregar. Mas não é sobre isso. A questão é, se você for à igreja para encontrar Deus, você está numa visão errada. Você tem que ir à igreja para, como você mesmo disse, exalar essa essência de Deus juntamente em comunhão com os irmãos. E ali vocês vão cear, ali vocês vão compartilhar da palavra, compartilhar experiências, compartilhar momentos. A Bíblia fala que a igreja primitiva se reunia cantando salmos e louvores e pregoando a palavra, ouvindo a palavra. Então, assim, nós entendemos o quê? Que Deus, ele está dentro de nós. A Bíblia fala que Jesus falou assim, que o reino dos céus está dentro de vós. Então, ele fala assim, Deus está dentro de vós. A gente olha na palavra de Deus, a gente vê o próprio Deus soprando sobre as narinas de Adão a sua essência para dar vida a Adão. Então, sem Deus, o homem não tem vida. Sem a essência de Deus, não existe vida no homem. Então, entendemos o quê? Que Deus, ele habita dentro dos homens, através do seu Espírito Santo. A essência de Deus está dentro dos homens. Nós temos uma visão muito errada ali, fala assim, vamos para a igreja para buscar a Deus. Não, vamos à igreja porque temos que ouvir a palavra, temos que ter comunhão com os irmãos, temos que compartilhar da palavra. Mas a essência de Deus sempre vai habitar dentro de nós. Você está no trabalho, você está na escola, você está aonde você estiver. A essência de Deus vai sempre estar dentro de você. Se você fizer o que é mal, falar o que é mal, pensar o que é mal, tudo da parte do homem mesmo, carnalidade, você vai estar entristecendo o Espírito Santo, entristecendo a essência de Deus, entristecendo a presença de Deus, que é o próprio Espírito de Deus que está dentro de nós, né? Você entristece ele, porque a Bíblia diz que ele tem ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, quando não temos palavras, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós entendemos que o próprio Deus, ele quer o quê? Ele sempre quis a comunhão com o homem. Ele sempre quis estar junto do homem. E vai acontecer isso quando o casamento entre o noivo e a noiva, a igreja e Cristo acontecer. Porque quantas das vezes você está passando por uma situação, isso e aquilo, e você simplesmente quer orar a Deus, mas você não encontra palavras para se expressar. E a palavra diz exatamente o que você disse, que o Espírito Santo, ele ora por nós. Ele pega e leva a Deus o choro inexprimíveis. Só que a gente começa a olhar que quando a gente dobra os nossos joelhos e mesmo sem palavras, Deus nos conhece e ali ele já vai começando a nos dar paz. Ali ele começa a agir em nossa vida de uma maneira que a gente nem imaginamos. E você fala assim, mas como é que pode? A gente às vezes nem conseguimos abrir a boca. É porque Deus, ele conhece os nossos defeitos, ele conhece os nossos limites. E muitas das vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, a gente está tão preocupado em sair melhor que o outro, em chegar, em terminar a carreira, em fazer isso, em fazer aquilo, em construir a casa, isso, aquilo, que o mais essencial de todos que Jesus nos deixou é aqui, é a intimidade com ele todos os dias, é buscar ele todos os dias, porque aí você entende o que é ser escolhido, é quando você aceitou o convite e você está disposto a estar ali. Então não é simplesmente por você ter um dom, não é simplesmente por
alguém te apontar o dedo, ou alguém que nós que somos da igreja evangélica vai entender o que eu tô dizendo, é alguém descer e falar pra você, olha, você foi escolhido, você vai ter um chamado, isso e aquilo. Aí a pessoa se sente escolhida. Mas e aquelas que nunca ouviram isso? E aquelas que nem sequer entraram numa igreja evangélica? Como que ela vai saber que ela vai ser escolhida? É a palavra. A palavra de Deus, ela é um alimento da própria boca de Deus, que vem dos céus, é um maná para nós, dizendo que para ser escolhido basta você aceitar aquilo que eu já deixei para vocês. É só você aceitar a palavra, você entender o que está escrito ali e começar todos os dias a buscar e a se aprofundar numa intimidade para Deus começar a mostrar aquilo que Ele tem para vocês. Então, tipo, tá aqui na nossa frente, só que nós estamos preocupados com ao redor, com as coisas terrenas e não queremos saber com aquilo que Deus deixou para nós. É verdade, é verdade. A gente olha para a palavra de Deus e começa a olhar para os dias atuais, a gente vê que há uma divergência muito grande entre as coisas que estão acontecendo na atualidade e a palavra de Deus. Quando a palavra fala assim, ame, quando a palavra fala assim, ame o teu inimigo, faça para o teu próximo, ame o teu próximo como a ti mesmo, entendeu? E aí você olha para os dias atuais, é cada um amando a si mesmo, cada um fazendo por si, né? Quando às vezes isso entristece o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele está ali a todo tempo querendo nos orientar nas nossas decisões, querendo nos guiar para que a gente venha a chegar aos céus. Porque essa terra, tudo isso vai passar. A palavra diz assim, que vai passar os céus e a terra. Mas a palavra não vai passar. Quem é a palavra? É o próprio Jesus, é o verbo, né? O verbo que se fez carne. Então, nós entendemos com essa palavra de muitos chamados, poucos escolhidos, justamente isso. Muitas pessoas serão chamadas para estar junto com Jesus, para participar do casamento. Mas os escolhidos vão ser somente aqueles que estiverem com as vestimentas limpas. Porque Deus, Ele é santo. E Deus, Ele é santo. Nós não vamos ser santos nessa terra. Nós não vamos ser santos. Nós vamos buscar a santificação, o que é diferente. Buscar a santificação não significa que você vai errar e continuar errando. Não, significa que você vai errar, mas você tem um intercessor, né? Você tem um intercessor, o Espírito Santo, que vai te convencer do pecado e do erro, Jesus que pagou o preço da cruz do Calvário, e você vai buscar a santificação, você não vai permanecer no erro. Quando Jesus ele vê aquela mulher que trazem para ele, e todo mundo, essa mulher foi pega em adultério, a lei falava, apedreja ela. A lei falava isso. Mas Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus ele vem mostrando o amor, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? A gente fala assim, fala sobre o coração, o interior. Deus ele vê o coração, ele contempla o interior do homem. A Bíblia fala que Samuel desceu até a casa de Jessé. Jessé tem seus filhos, todos os filhos, uns caras de guerra, preparado, uns caras bonitos, uns caras que tinha ali todos os parâmetros para ser um rei. Porém, Deus falou assim, eu olho para o coração, Samuel, você está vendo o que você está vendo o que está diante dos seus olhos. Aí fala assim, existe mais um dos seus filhos, Jessé? Tem mais um, que é Davi. Davi estava no campo trabalhando. Então Deus estava olhando para o coração. Deus estava olhando para a conduta. Ninguém sabe o que estava acontecendo nos bastidores com Davi e nem o que estava acontecendo nos bastidores com os filhos de Jessé. Mas Deus sabia. É a mesma coisa conosco. Ninguém sabe o que está acontecendo com você nos bastidores, mas Deus sabe. Então, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deus, ele nos chama. Mas para sermos escolhidos, temos que caminhar com as nossas vestimentas limpas. Não tem nada que nós façamos mais para fazer com que Deus nos ame mais. E não tem nada que a gente possa fazer de tão ruim para que Deus deixe de nos amar. Deus não faz acepção de pessoas, e Ele não vai te amar mais, ou vai me amar mais porque eu estou aqui
falando da palavra de Deus, e não vai te amar menos por você nem sequer abrir a palavra. Ele vai te amar da mesma maneira. O que muda é exatamente isso que o Daniel acabou de falar. São a porta que abre, o que eu renunciei para poder estar aqui, para poder viver da palavra, para poder buscar a Deus todos os dias, o que você abriu mão, o que você decidiu a não fazer, mesmo muitas das vezes, tipo, não sendo pecado ou não sendo errado, mas de alguma maneira você vê que aquilo te incomoda. Porque a gente precisa entender que muitas das vezes tem coisas que não vai ser errado para mim, mas vai ser para você, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu futuro. Então, ou seja, Ele sabe que um exemplo, um tipo de emprego não vai ser bom para você, porque pode te levar para o mau caminho. Mas para aquela outra pessoa, não vai levar para o mau caminho. Então, às vezes, a gente começa a comparar nossas vidas com fulano, com ciclano. Por que aquele ciclano poderia fazer aquilo e eu não posso? Então, ou seja, a gente precisa entender que Deus ama todos como o pai ama o filho, mas cada filho ele vai tratar de uma maneira diferente, porque Deus conhece. É a mesma coisa que eu vou usar minha irmã mais velha como exemplo. Ela tem 3 filhos. A filha dela tá para ficar de maior, só que ela tem 2 mais pequenos. Quando a filha dela ficar de maior, para quem que você acha que ela daria um carro? Para maior ou para os menores? Ela daria para maior, porque a maior já está com idade, a maior já tem uma outra cabeça, já é uma adulta. E não para os pequenos, mas os pequenos não mereçam? Não é o tempo. Ainda não é o tempo. Então a gente tem que entender que com Deus é da mesma maneira. Ele vai olhar para mim, ele vai olhar para o Daniel, ele vai olhar para você e ele vai ver que Daniel tá para chegar ali. Não, Daniel não tá para chegar ali. Não é preferidos, mas sim Deus conhecendo cada passo de cada pessoa. A gente começa a entender e ver que Deus ele tem muito mais para nos dar, só que também ele tem muito mais para nos tratar. Então, ou seja, não adianta a gente estar numa situação e querer pular aquela etapa, achando que o lugar tá ruim, é o lugar, eu tenho que mudar de lugar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se eu for para outro lugar, se eu for voltar para o Brasil, se eu for para a Itália, sou eu. Se eu não aprender o que eu tenho que aprender aqui em Portugal, eu não vou aprender na Itália, eu não vou aprender na Espanha. Então a gente tem que entender que a presença está em nós. E não é o lugar, é nós. Tudo isso a gente começa, Deus começa a trabalhar em nós quando a gente aceita o chamado de Deus na nossa vida e a gente começa a entender que o caminhar com Deus é tão diferente do que nós imaginamos. É verdade. É tão mais aberto do que nós imaginamos. As pessoas colocam rótulos que Deus não nos colocou. E isso não diminui a grandeza de Deus, gente. Mas a Bíblia, ela é simples. Ela tá ali, uma palavra explica a outra, mas as pessoas complicam coisas que são fáceis de entender. E Deus tem tanto para nos oferecer. Eu nem estou falando do nível material, eu estou falando da essência, eu estou falando de exalar a presença, eu estou falando de você em lugares, as pessoas sentirem você, olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo. É sobre isso, é sobre quando você falar as pessoas serem tocadas, você cantar as pessoas serem tocadas. Então nunca vai ser sobre o que você tem, sobre um copo bonito, sobre a Bíblia bonita, não, é sobre o que você transmite, é sobre o que você exala. E só exala a presença, só exala a essência quem tem Deus todos os dias. Quem carrega, né? A presença e a essência de Deus só é exalada quem carrega essa presença. Eu costumo dizer que Deus ele é simples, as coisas de Deus é simples, porém ela é cheia de detalhes, né? Então, assim, a gente entende que Deus ele conhece as nossas limitações e fraquezas. Porém, nós não devemos entregar para essas limitações e fraquezas. Devemos caminhar na conformidade da palavra, entendendo que a multiforma de Deus vai sempre estar no nosso meio. Deus ele vai ter um contato com um homem que às vezes nós não temos a noção. Às vezes você acha assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas você sai, tem um outdoor, Deus tem uma frase, dá uma mensagem bíblica ali na sua cara estampada. Ou às vezes você passa por um caminho e alguém te diz uma palavra e você nem percebe qual é essa palavra e a palavra veio da parte de Deus. Então, a todo momento, Deus está falando conosco. Através da palavra de Deus, através de um outdoor, uma frase no caminhão, uma pessoa
aleatória que ali solta uma palavra e aquela palavra falou conosco. É só nós estarmos atentos para que Deus venha falar conosco. Agora, exalar essa essência é o que acontecia com os discípulos lá na igreja primitiva e é o que tem que acontecer no dia de hoje. Você ser cristão não somente de rótulo, não somente vestir uma roupa de cristão quando adentrar a uma igreja. Não, você ser cristão de essência, você transmitir e transformar e fazer o bem para a vida de outras pessoas por onde você for, por onde você caminhar. Aí sim, você pode ter certeza que você é mais que um escolhido ali para morar no céu com Jesus e caminhar e estar sempre ali esperando ele voltar. Amém, amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Que essa palavra possa tocar o teu coração. Que se você tem alguma dúvida que você não é escolhido, entenda que a partir do momento que você perdeu, não vamos dizer assim perdeu, mas que você tirou um tempo para ouvir essa palavra, eu te garanto que você tá muito mais do que muita gente que decidiram nem sequer tentarem ouvir a palavra. Que essa palavra toque a sua vida de uma maneira tão extraordinária que você começa a entender que para andar com Cristo, é só você aceitar o convite que ele tem para você e pegar a vestimenta que ele oferece para você. E é muito mais do que você possa imaginar, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Muito obrigado pelos comentários, pelas mensagens que as pessoas nos mandam. E para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar com você de uma maneira extraordinária, que Deus possa entrar na sua casa, na sua vida. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente do que a gente costuma fazer. Hoje a gente vai finalizar esse vídeo com uma oração. Amém. Só um minuto. Você pegou até eu de surpresa. A gente vai fazer uma oração. Ambos vão fazer uma oração aqui com vocês. E que essa oração venha invadir a sua casa. Que da mesma maneira que a gente abre a gente liga o celular, a gente vê televisão e todas as outras coisas entram na nossa casa, hoje é a palavra de Deus que vai invadir a tua casa. Amém. É a oração que vai invadir a sua casa. Amém? Amém. Vamos então orar. Deus, eu peço que a tua palavra, sim, Jesus, a presença do teu Espírito Santo, Deus, a tua unção, a virtude, Senhor, ó Pai, da tua presença, venha visitar cada um que ouviu essa mensagem. Pai, se houver algum coração aflito, alguma pessoa que está em momento de dificuldade ou dúvida, Pai, o Senhor é a resposta. Sim, a palavra diz que o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida e a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem, Pai, em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Senhor, ó Pai, move o sobrenatural sobre essas vidas, em nome de Jesus, esteja conosco a todo o tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E para você que ficou até o final aí, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aí, manda para 2 pessoas que você acha que tá precisando de uma palavra, precisa ouvir essa palavra também porque impactou a tua vida e você quer que ela também seja impactada de alguma maneira. Curte aí, comenta, compartilha com ela e a gente vai deixar 2 palavras. Você já pensou na sua? Já pensei. A minha é Somos Escolhidos. Hashtag escolhidos. Pronto? Então comenta aí, conta aí de que maneira essa palavra chegou aí na tua casa e se ela impactou a tua vida. Testemunho, conta pra nós que a gente tá aqui pertinho pra poder observar. Deixa uma mensagem. Exatamente. Um beijo enorme, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. A nossa vida. Amém. Até a próxima. Amém.